Beleza, acho que começou a gravação agora. Ih, agora lotou aqui. Pessoal. Luana. Agora apareceu um monte de gente. Eu acho que era alguma coisa na atualização do meu Meet aqui, que apareceu metade da turma lá para aceitar. Ah, legal, então aqui. Eu acho que tinha trancado todo mundo para fora da porta aqui. Mas agora foi. Se tiver mais alguém ali, pode me interromper, Jefferson, que a gente viu. Ok, professor, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bueno, deixa eu só mostrar rapidinho. Então, para os que entraram agora, acho que deu uma pequena retenção aqui na entrada, só para o pessoal que entrou agora. Eu coloquei ali, já está na atividade aqui, ó, um material chamado Data Novel, que é um blog. Tem um monte de material, um blog voltado para Machine Learning, mas ele tem um tópico aqui específico sobre análise de cluster e aí dentro da análise de cluster tem análise de cluster no R, um guia prático. E aqui tem bastante material para vocês lerem. A nossa aula é muito inspirada nesse material aqui. Parte dela não é só inspirada, como também copiada, mas, enfim, é isso, né? No R nada se cria, tudo se copia. Então tem bastante coisa aqui para vocês se divertirem por meses, só nesse blog aqui. Não só mostrar para os que entraram agora, para não ficarem para trás. Muito bem. Tá pequeno, né? Vocês tinham me dito antes. A tela tá parecendo pequena para vocês, é isso? Isso mesmo. Tá, eu vou só mudar essa data aqui. Eu copiei a aula e não mudei depois aqui, mas já mudei um depois ontem. Só vou aumentar a letra. Melhorou para vocês? Como é que tá? Se eu não aumento mais aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Deu uma melhorada? Tá pequeno ainda. Eu acho que dá, mas se der para aumentar um pouco mais é melhor. Melhorou agora? Agora sim, dá para ver bem. Botei mais um zoom. Beleza. Se vocês não enxergarem alguma coisa, me avise. Aqui o cliente sempre tem a razão. Bueno, então vamos ver. Tá aqui eu só carreguei o script, né? Aí aqui tem 3 pacotes que nós vamos usar hoje, que é o... Cara, eu vou contar uma história para vocês, me dá até vergonha, tem que estar gravando. Depois eu conto quando tá a gravação. Levei um baile essa semana desse Facto Miner aqui, depois eu vou falar para vocês. Mas eu vou falar quando não estiver gravando. Foi muito feio que eu fiz. No baile que eu levei. Enfim, são esses 3 pacotes aqui. Eu vou, no meu caso, o Fact Miner ele demora um pouco para instalar, então se vocês quiserem deixar ele instalando e rodando, podem deixar. Então, no meu caso aqui, eu só vou... ok. Eu só vou... Aqui não é nenhum erro, vocês viram que todos são warning, né?
que foi construído sobre a versão 3.6.3. Não tem nenhum erro aqui, só ativei no meu caso. Aqui, essa parte importa dados, né? Então, eu estou criando um objeto aqui chamado dados brutos, e o objeto que eu estou usando para criar, ele é o TPA, que a gente... vocês já conhecem, então vou abrir aqui no Excel para vocês verem, né? É o mesmo banco de dados aquele, ó, que a gente usou para fazer como chama? A PCA. Então, a PCA, a primeira aula lá do multivariado, a gente usou esse conjunto de dados. É exatamente o mesmo que nós usaremos hoje. Então, só para mostrar para vocês já conhecem, vou criar o objeto aqui, sem muito mistério. Vamos dar uma olhada no objeto. Então, tá aqui, uma coluna X, Y, altitude, cultura, que aqui são 3 usos de solo, né? E aí uma série de variáveis de solo, basicamente variáveis químicas de solo. Um conjunto com 264 observações. Muito bem. Então, tá aqui, não vou me deter muito, porque vocês já conhecem bem esse banco de dados. Então, quando a gente vai fazer isso, não serve só para cluster, né? A gente sempre, em geral, faz isso, mas para cluster tem uma importância maior ainda, é a gente fazer o box plot dos dados. Então, essa aqui é uma função básica do R, né? Então, não está atrelada a nenhum daqueles pacotes ali. Eu simplesmente pedi para fazer um box plot dos dados. Aí eu quero que vocês me digam o que está acontecendo aqui. Que tipo de box plot que é esse? Será que não tem alguma variável aí que não seja quantitativa e por isso ele ficou tão louco? Será que é isso? É uma possibilidade. Alguém tem alguma outra suposição? Abra um banco de dados aí, deem uma olhada. Como eu falei, cada vez vai ficar mais com vocês agora. Que é o que vocês vão fazer no banco. Isso aqui é um banco de dados normal, que vocês vão receber lá, que vai ser, sei lá, das coletas, análises de vocês. E aí vocês vão ter esse tipo de coisa. E aí eu não vou estar lá para ajudar. A coluna 4, por exemplo, tem a informação das culturas ali, né? Uhum. Que é um dado não numérico, né? Professor, para mim deu um erro aí na geração do boxplot. Dá um erro que é um argumento não numérico. Por causa das culturas. Nós vamos corrigir esse erro em seguidinho, Érico. Mas esse que eu estou mostrando para vocês verem que para mim ele funcionou, né? Tem um boxplot. Na verdade, tem vários boxplots aí. Mas por que vocês acham que está aparecendo assim, ó? Tá tudo achatado, né? Vocês viram que esses boxplots estão tudo achatadinho aqui? É a escala que tá dos dados estão muito diferentes. A escala do Y ali. Exatamente. Gabaritaram essa pergunta, parabéns. Demorou, mas saiu. Não, só dá uma torcidinha assim que sai, né, Billy? Se a gente olhar os dados, ó, nós temos às vezes uso problema, mas não é problema, é uma característica. Vejam o Y aqui, ó. Tá aqui X e Y representam coordenadas. Isso aqui deve estar em UTM, muito provavelmente, né? Olha só esse número aqui. Então, 9.203.156.
A gente vai ver esse erro, eu vou tentar corrigir ele de uma forma genérica aqui para vocês, aí se não corrigir eu vejo caso a caso. Mas é bem possível que deu no numérico por causa dessa coluna aqui, ó, cultura. No meu caso ele gerou, vocês viram que gerou o boxplot, e eu estou com esses dados aqui. Ó. Então, a gente vai ver. Vamos ver o que está acontecendo de vocês. Então, eu coloquei, depois do boxplot dos dados, que seria para a gente fazer uma primeira visualização. Desculpa, deixa eu terminar o raciocínio. Então, a gente viu, né, que tem essa variável aqui que ela está 9 milhões e alguma coisa, e depois o x, 206.171. E as outras variáveis não estão nem perto disso, né? Estou falando em tamanho de número mesmo, grandeza numérica. E aí, por isso que acontece isso. Então, o que está acontecendo? A gente está com um problema de escala aqui. Então, essa aqui ó, é 9 vezes 10 na 6, então 9 milhões está lá em cima. E aí, o que acontece? Como o gráfico ele precisa jogar essa variável aqui em cima, ó, ela acaba achatando todas as outras, né? E mesmo assim, essa aqui também está 200 mil, né? Ou 2 milhões, não, 200 mil. E aí aqui está tudo 20, 10, 5, uma escala na ordem das dezenas, né? Então, óbvio que fica tudo, a gente não consegue ver nada. Das nossas informações mesmo, a gente não consegue ver nada. Então, esse boxplot aqui, ele é basicamente inútil. Quer dizer, não é inútil porque a gente sabe que vai ter que fazer essa depuração no banco de dados. Então, o que eu fiz aqui, fazer diferente. Então, primeiro eu vou explicar isso aqui. Então, eu coloquei aqui reorganizando o banco de dados. Então, eu criei um outro objeto que eu chamei de dados brutos, e aí eu tirei as 4 primeiras colunas, porque se a gente olhar, essas 4 aqui a gente não vai precisar, né? X, Y, bom, altitude, se quiser dá para deixar. Altitude e cultura. Então, vamos ir fazendo devagarinho aqui, ó. Então, vamos ver o seguinte, ó. Vamos dizer que fosse uma variável como essa aqui, eu quero tirar o x e o y, né? E vou deixar altitude e cultura. Então, vou tirar só o x e o y. Como que eu faria isso? Então, deixa eu abrir um outro aqui para não ficar desorganizado. Então, vou criar um objeto chamado dados, que ele vai vir do dados brutos, né? Que foi, quando eu carreguei, eu chamei de dados brutos. E aí eu vou abrir um colchete aqui para eu falar o que eu quero recortar dos dados brutos. Então, eu vou colocar uma linha, sempre lembrando, antes da linha, desculpa, uma vírgula, antes da vírgula eu digo todas as linhas que eu quero colocar ou retirar, e depois colunas. Então, lembrando sempre, né? Linha e coluna, tá? A gente não escreve isso, mas é só para vocês lembrarem o que é. Então, eu quero que fiquem todas as linhas e aí eu posso escrever aqui quais colunas que eu posso deixar ou posso escrever quais que eu quero retirar. Então, eu quero retirar por isso que eu botei um menos ali, né? Vocês viram que eu coloquei menos? Esse menos é porque eu quero retirar. Então, eu quero ficar com todas as colunas dos dados brutos, menos as linhas 1 e 2. Então, eu vou tirar só o x e y. Então, eu criei um novo objeto que eu chamei de dados. Por aqui. Então, os dados, ó, mesma estrutura, ó, aqui dados brutos, ó, x, y, altitude. Aqui dados está só altitude e cultura, então eu retirei as colunas x e y. Então aqui a gente pode fazer de novo o boxplot, aí agora do dados, né? Professor, Oi? eu acho que teria que tirar a 1, a 2 e a 3, porque a coluna 3 que é a que tem a cultura. Que eu quero mostrar para vocês que para mim não deu problema aqui. Então, para mim ele dá um boxplot, claro, zerado lá.
Mas vocês viram que agora apareceu, né? Então, agora existem boxplots aqui, né? Então, isso aqui acho que é fósforo. Então, fósforo, 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20, tem uma dispersão grande. E as outras, as dispersões são menores. Ó. Então, eu já consigo começar a ter uma noção de como os dados se dispersam nesse conjunto aqui. Aí vocês vão dizer, tá, mas o potássio, por exemplo, ali ele está bem complicado, né? Eu não consigo ver o potássio. Então, vamos lá. Então, agora uma pergunta. Vocês vão trabalhando junto comigo. Como que vocês escreveriam aqui? Eu quero fazer um boxplot só com os dados de potássio. Isso aqui é uma questão que vai cair na prova para vocês. Como é que vocês vão fazer um boxplot só com os dados de potássio? Vamos lá. Valendo. Ah, tá. Tem alguns que está dando erro, né? Enquanto vocês pensam aí, eu vou gerar um outro dados aqui sem as colunas. Poderia só nomear as colunas que tu quer, né, professor? Dados Exatamente. brutos em função da coluna tal, dados brutos em função da coluna tal e da coluna tal. Mais ou menos. Aí, por exemplo, esse exemplo que o Martin deu aqui vai dar certo, mas eu vou fazer só uma coluna. Eu quero fazer um boxplot com os 3 ali, os 3 de potássio. Peraí, vai dar erro. Bom, agora está a altitude e as variáveis de solo. Só. Então, quem tá com problema lá, que está dando não numérico, então escreva isso aqui. Para mim deu certo aqui, professor. Funcionou? Da forma como eu tinha comentado, né? Uhum. Mas ele selecionou só elas, fez, deixa eu ver. Vocês viram como começa a sair as ideias aqui, né? Olha só, o que o Abelino fez? Eu estou olhando lá no chat, viu, gente? O Abelino ele criou um objeto chamado dados brutos 2, e aí ele pediu para esse objeto ele vai ter 3 colunas. Todas as linhas do dados brutos, das colunas 26 a 28. Então vai pegar 3 colunas, 26, 27 e 28. São as colunas que, imagino que o Abelino contou, olhou lá na tabela e viu que são as colunas que estão os potássios. Isso. O Gustavo fez de outra maneira. Só terminando, o Abelino ele criou esse objeto aqui, dados brutos 2, e aí depois ele usou a função boxplot para gerar o boxplot para esse conjunto de dados solito aqui. Aí o Gustavo ele usou já a função direto para dados, e aí ele selecionou pelo nome das colunas, K5, K10, K20. Deu certo para ti, Gustavo? Sim. Então, beleza. São 2. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui, tá vendo? Eu vou colocar
solução Abelino. Só para vocês entenderem o que o Abelino fez. O Abelino fez isso e depois fez isso. E aqui a solução do Gustavo. Às vezes vão dizer, tem alguma que está mais certa? Não, não tem. A mais certa e vai ficar mais claro na cabeça de vocês. É exatamente a mesma coisa. Então, aqui só retomando, né? O Abelino ele criou um objeto a partir das colunas 26 a 28 e gerou um boxplot para esse novo objeto. O Gustavo ele gerou direto o objeto e aí selecionou lá nos dados, pode ser, as colunas K5, K10 e K20, que é o nome das colunas, né? Então, ele selecionou por esses nomes aqui. E o Abelino contou quais eram as colunas e selecionou as 3. Vamos lá, vamos executar então. Então aqui tá. Então aqui eu consigo olhar exatamente, K5, K10, K20, então eu vejo que tem um valor lá de 0,3 no K que está lá em cima. Então tem alguns outliers aqui. Vamos gerar do Gustavo também aqui. Mesmo gráfico. Exatamente igual. Então, ou seja, 2 maneiras de fazer exatamente a mesma coisa. E no R é super comum isso. Cada um de vocês vai ter uma solução. Professor, consegue colocar no chat para a gente copiar essa solução? Já está no chat ali, não está aparecendo para vocês? É que eu tive que sair e entrar de novo. Daí sim, não aí tava... perde o chat. Então, vou colocar isso aqui tudo. Vocês ficam com os 2 exemplos ali. Então, coloquei. Deixa eu só ver que tem a Luana, boxplot. Sim, Luana, é que tu tá invocando... Tu conseguiu desse jeito, Érico? A princípio dá. Deu? Sim, deu certinho. Vocês vejam que o Érico ele já fez de outra forma, né? É o do Martin. As colunas 22 a 24. Tá. Entendi, Martin. É porque já é do dados, né? Então já não tem 3 colunas lá. Por isso que ele dá diferente, tá? Perfeito. Então é isso aí. Aqui, sei lá, só aí vocês fizeram de 4 maneiras. Vocês viram como fica bom para eu corrigir depois os scripts, né? Então eu tenho que entrar no raciocínio de cada um de vocês e ir olhando, ver se está funcionando ou não. Mas, enfim, foi só para mostrar para vocês como tem várias maneiras de fazer isso. Então, deixa eu pensar se eu falo isso agora. Tá, então aqui eu tinha feito o boxplot dos dados, né? Que a gente tinha olhado antes, então aqui já dá para ter uma primeira ideia. Aí aqui depois a gente faz uma transformação de escala, né? Porque vocês viram que os dados estão em escalas bem diferentes. Então vamos ver um boxplot da escala aqui também. Aqui já jogando todos
todos os dados para a escala, né? Então, ó, aqui a gente consegue ver uma distribuição, né? Então, alguns têm uma distribuição mais normal, dá para ver pelo boxplot. Outros, como esse aqui, acho que é saturação por alumínio, tem uma distribuição com uma cauda bem prolongada para a direita. Aqui também, ó, o potássio, deve ser isso aqui. O potássio também, esse aqui com uma cauda alongada para a direita, enfim. Aqui a gente consegue olhar também Ô, professor, não consegui fazer essa transformação de escala. Não? Primeiro ele disse que não era numérico, daí eu tirei as colunas e agora diz que o X tem que ser numérico também. Tá, tu chegou a tirar os dados aqueles do Solomon? As primeiras colunas? É. Tirei. E daí ele disse que o X tem que ser numérico, novamente. Será que quando tu puxou o teu conjunto de dados aqui, ó, ele veio como numérico? Tudo? Sim. Eu copiei a importação lá da PCA. Porque o que acontece é assim, ó, abre o teu... Isso aqui vale para todo mundo, ó. Quando vocês abrirem, olharem aqui, né, os dados de vocês, eles têm que estar todos alinhados à direita. Se em alguma coluna aqui o dado estiver alinhado à esquerda, ele não é numérico. Vejam se não tem nenhum caso assim. Dá uma olhada, só dá uma passada de olho aí, delímetro já vê. Agora deu certo. Conseguiu? Faltava uma coluna ainda aqui. Eu tirei a 1, a 2 e a 3 e tinha que tirar até a 4. A 4 é a cultura, aquela ali que vai estar encrencando. Na verdade, aquela ali que vai dar encrenca do não numérico é essa. Obrigado. Os outros colegas que estavam com problema com não numéricos conseguiram gerar o boxplot depois que tiraram a quarta coluna? O meu tinha resolvido já antes, só aquele primeiro lá que não tinha dado, professor. Agora tá ok. Tá. Eu cheguei um pouquinho atrasado, professor, então eu tô meio perdido aqui, mas acho que não deu certo. Não. Tá, não, mas vamos se achar então. Acho que o Josimar também tinha dito ali, né? Tu conseguiu, Josimar? Resolveu o problema do não numérico? Tá tentando. Para quem está com o problema de não numérico, façam o seguinte. Vocês estão com dados brutos, né? Aí, para resolver o problema do não numérico, vocês usem essa linha aqui. Gerem os dados, ó. Eu vou colocar aqui no chat também. Façam essa aqui. O que ele vai fazer com essa linha aí? Ele vai criar um novo objeto chamado dados, e aí ele vai excluir as 4 primeiras colunas: x, y, altitude e cultura. Ó. Aí ele deve aparecer um boxplot assim para vocês. Igual esse aqui. Vejam se não resolveu, vocês me avisem. Tá, aqui foi só as tentativas. Deixa eu ver se eu faço. Eu vou falar isso aqui para vocês, depois eu vou entender. Aqui eu fiz um comando, porque o que acontece? Nós estamos aqui no dados brutos,
a gente tem uma linha que é cacau, né? Tudo, ó. Cacau, café. Então, o ideal é que a gente tivesse isso aqui no rótulo de linha, né? Porque senão depois eu não vou saber o que é cada linha. Então, o bom, assim como eu tenho rótulo de coluna, eu tenho isso como rótulo de linha. E aí, porque em tese, para esse tipo de análise que a gente está fazendo, cada linha é uma ocorrência, né? E aí, então são entradas independentes. Mas eu gostaria que ele saísse com esse uso aqui. Então, um jeito de adaptar isso é pegar esse row names, né, o nome das linhas, lá em dados, eu vou puxar dos dados brutos 4. Então, o que eu estou dizendo? Estou falando assim, ó, coloque o nome das minhas linhas no dados, nesse conjunto aqui, ó, o nome das linhas, eu quero que tu pegue e coloque os nomes da quarta coluna do dados brutos. 1, 2, 3, 4. Então, botei esses nomes aqui. Quando eu faço isso, ele dá esse erro aqui, ó. Ele diz que row names duplicados não são permitidos, porque, basicamente, né, ele não vai conseguir fazer classificação, nada assim, se aqui tiver tudo repetido. Então, ele não consegue identificar na planilha coisas que tem o mesmo nome aqui. Então, tem uma gambeta que dá para fazer, que é o seguinte, criar um objeto que se chama names, eu chamei de names aqui, que na verdade é uma lista, né? Então, esse names ele é uma lista. Eu só peguei uma lista e extrair toda essa coluna aqui com uma lista. Então, ele é um objeto que está escrito cacau, 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 assim por diante. Então, é esse aqui, ó. Então, vocês viram que esse é a lista names. Aí, eu peguei o row names dados, e aí eu coloquei make names. Então, eu forcei ele a pegar esse vetor names aqui e colocar lá. E daí eu estou dizendo que eles têm que ser únicos. Então, o R que se vira ali para, de alguma forma, ele deixar esses nomes únicos. Então, o que ele faz é isso aqui. Ele pegou nos dados aqui e escreveu. Ó. Então, ele escreveu cacau, cacau 1, cacau 2, cacau 3, ele fez isso automático. Então, eu consigo colocar um rótulo de linha aqui sem ter linhas repetidas. Ó. Café, café 1, café 2, café 3, café 4. Eu fiz tudo isso porque vocês vão ver que fica mais fácil lá na hora que nós formos fazer o gráfico, eu vou voltar e vou comentar de novo isso aqui. Então, só para deixar aqui, espero que se vocês tiverem alguma dúvida nisso aqui, vocês me perguntem. Josimar, deu certo. Regis, qual é o erro que está aparecendo para ti? É o mesmo erro também. A função dx ali que não... Está dando não numérico? Isso, exato. Quando tu olha os teus dados aqui, eles estão todos alinhados à direita? Na célula? Conseguiu ver isso, Regis? Os dados de P5 e P10 não estão alinhados à direita. Eu vou arrumar eles aqui. E o problema? Quando tu carregou lá do Excel, então esse não é um problema de erro, é um problema lá no Excel. Dá uma olhada se está com ponto, se está com vírgula, é isso aí que está com erro lá no Excel. Tenta recarregar eles e ir trocando. Se tu não conseguir,
me avise que eu te ajudo depois. Para carregar certinho. Então, foi problema no carregamento. Muito bem. Então, isso que eu já fiz, o boxplot que está ali. Eu transformei a escala, fiz o boxplot na escala, vocês já viram. Aí aqui, então vocês vão ver que o script é muito tranquilo. Aqui vocês já vão ter que ter aqueles pacotes lá instalados e carregados, aqueles que eu mostrei para vocês lá no início. Então aqui eu já estou trabalhando com os dados em escala. Eu vou usar o caminhos e aqui um método que é o gapstat. Aqui basicamente o que eu preciso é saber qual é o número ótimo de cluster para essa minha análise. Porque a gente sempre fica com a dúvida, né, quando vai fazer cluster lá. A gente pega uma árvore, né, um dendrograma, e a gente olha e diz, tá, e agora, em quantos clusters que eu agrupo esse negócio? Então, eu gosto muito tem outros métodos também para decidir. Eu gosto muito desses aqui. É um método baseado em Bootstrap. Ele vai fazendo todas as iterações que tem ali, leva um tempinho, e ele solta esse gráfico que ele é mais autoexplicativo, né? Então, ele tem aqui o gap estatístico, né, o valor de K, e aqui o número ótimo de clusters. Aqui ele está dizendo que é K, que é 10. O número de clusters K é 10, K médios. A gente pode usar o 10, que é o número que ele sugeriu aqui, ou a gente pode ver os saltos estatísticos de K, então é outra forma. A gente vê que aqui tem um salto estatístico grande, aqui tem um salto grande. Então, o salto estatístico é quando a variação em Y, é isso que eu estou olhando. Então, vocês viram, gente, que de 2 para 3 clusters, ele muda bastante. Para 4, depois eu tenho outro salto de 5 para 6 aqui. Então, o que eu faria? Olhando assim, primeira vez, não conheço os dados, não sei do que se trata. Qual seria a abordagem? Eu trabalharia primeiro com 3 números de cluster. 3, 6 e 10. 10 porque foi o número que ele sugeriu. 3 é porque é onde dá o maior salto de incremento em número de cluster. Depois ele sobe. Vejam que o salto de 3 para 10 ele é menor do que o salto de 2 para 3. Então o 3 seria um número-chave. E o 6 ele tem um outro salto aqui, então depois do 6 ele não sobe mais muito. Então de 6 para 10 o ganho é muito pequeno. E claro, quanto mais clusters, não sei se é esse o plural, quanto maior o número de cluster, mais complicado, mais difícil fica a nossa explicação do fenômeno que a gente está descrevendo. Então isso a gente nunca pode perder, né, de mente que o que a gente está fazendo aqui é descrever um fenômeno, no nosso caso aqui um fenômeno de solo. Então esse que é a ideia. Então a gente testaria 3, 6 e 10, isso que a gente teria que fazer. Então eu vou colocar aqui, então eu vou gerar as K-médias, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só mudar um pouquinho esse meu código aqui, porque eu quero fazer o seguinte. Então, nós vamos fazer 3, 6 e 10. Para não ficar o mesmo objeto, né? 3, 6 e 10. Fala, Charlson. Nós não estamos escutando. Não sei se o microfone está aberto, dá uma conferida. O teu microfone ele aparece como aberto aqui, mas eu não te escuto. Não sei se o problema é comigo ou é com se os outros colegas te escutam. Não escutamos. Não. Então, concluímos que o problema é no microfone do Charlson. Eu não sei se está no Note. Se tu tiver no Note, entra com o celular também, que às vezes com o celular o microfone funciona melhor.
quiser tentar fazer isso. Aí pode interromper aqui, dar um grito. Na hora que conseguir. Enquanto isso, eu vou tocando aqui, tá, Charles? Beleza, pode me interromper aqui. Então aqui nós vamos gerar 3 caminhos aqui, né? Camélias, com 3 números, né? Com 3, com 6 e com 10. Então eu gerei 3 objetos aqui que são os camélias, né? E aí aqui eu já vou fazer o agrupamento dos clusters com... aqui eu vou fazer um com 3, né? Na verdade, são 2 tipos de fazer aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, nós vamos fazer já fazer o gráfico do cluster, né? Montar o cluster. Vamos montar com 3, com 6 e com 10. O primeiro que ele montou aqui, ó, com 3. Ó, aqui, antes da gente olhar qualquer coisa, vocês vejam por que eu fiz aquela mudança dos nomes lá. Por que eu botei os nomes? Vocês viram que agora, quando a gente olha aqui, cada um desses pontos, então tem 3 clusters ali, né, na esquerda, você pode ver, ó, 1, 2 e 3. Esses 3 clusters, já sai o nome das culturas ali, ó, que na verdade é o nome das linhas, né? Se eu tivesse deixado sem os nomes lá, ele sairia só número. Seria linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente não saberia do que é aquela linha. Então, assim, eu consigo ver, né, que nos 2 clusters de cima, aí, no vermelho e no verde, basicamente, que nós temos dentro no vermelho, tem uma mistura de café e cacau, ali. E no da direita... Estou olhando aqui, mas tem, acho, 1 ou 2 café. Basicamente é cacau no da direita. O da esquerda mistura, né? Café e cacau. Então agrupa solos com café e cacau. E aqui embaixo, aí sim, aí vejam, é tudo pastagem. Então os, sei lá, 80 e poucos pontos que tem com pastagem estão aqui nesse cluster de baixo. Então aqui, agora aqui, vejam, aqui a gente está fazendo uma divisão mesmo. Então, aqui a gente tem uma... Na verdade, como eu estava falando para vocês antes, isso aqui é uma das técnicas de machine learning mais usadas que existem, que são as técnicas de... isso que a gente chama de unsupervised learning. Então, é aprendizado não supervisionado. Então, aqui a gente não tem influência nenhuma nas decisões que foram tomadas aqui. Claro, tem a parametrização ali e tal. Mas o computador que toma as decisões. Então, isso aqui é um tipo de classificação não supervisionada, que a gente chama. Non-supervisioned learning. Non-supervisioned learning. E aqui tem os usos do solo, então, separado nesses grupos. Então, esse foi o primeiro, vamos ver um outro aqui. Então, esse foi com 3 grupos. Aqui com 6 grupos. Então, vamos ver, ó. Então, aqui ele separou. Olha aqui, ó, café. Basicamente café nesse grupo, né? Ó. Café. Aqui, ó, café. Aí aqui cacau e alguns cafés. Então, esses 2 grupos, eles se tocam aqui em algum ponto. E aqui cacau. Então, tem 2 grupos de solos com cacau, 2 grupos de solo com café. E aqui começa a separar 2 pastagens. Então, aparentemente, tem 2 tipos de pastagem. Tem 2 classes de pastagens aqui. Mas, de qualquer maneira, ela está bem distante dessa outra ali. Desses outros grupos. E aí, com 10, então, que foi um número sugerido lá.
Agora bagunçou. Então, vocês vejam, ó, então aqui, café, 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 cacau, 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 e fez um grupo com 2 aqui, cacau 23 e cacau 10. Aqui vocês conseguem ver bem certinho esse verde, ó, onde está o centroide. Aqui o centroide também, aqui o centroide. E aqui eu peço só para ele ir juntando os mais distantes, né? E aqui tem outro grupo só com cacau 17. Então, veja, com 10, provavelmente, quando a gente for explicar esses dados, vai ser muito difícil a gente explicar por que tem esse cacau 17 aqui, que ele está num grupo apartado do que seria esse vermelho aqui, que é o cacau 11, o cacau 4, 19 e 12. E seria muito difícil, provavelmente, eu explicar por que cacau 23 e o cacau 10, que são pontos de coleta, né? Por que eles estão no mesmo grupo e não fazem parte de nenhum dos outros. Então, quais são as características tão especiais que justifica que eles tenham essa separação. Então, por isso que 10 clusters começa a ficar mais complicado para fazer a separação. Com 6, então, dá aquele salto, lembra? Com 6, que é onde dá aquele salto, talvez eu consiga explicar. Sei lá, se eu tiver dados, por exemplo, de idade, talvez colocar junto, cruzar com as informações de local, então talvez eu possa dizer que são locais diferentes. Se eu tiver uma informação, por exemplo, de classes de solo, aqui também as pastagens, tempo de cada uma das pastagens, então pode ser que essa verdinha seja pastagem há 5 anos, essa outra há 10, 15 anos. Então aí a gente começa a explicar, enfim, conhecendo o fenômeno que a gente está estudando. Com 3 grupos, talvez fique, não sei se pouco, mas aqui fica fácil de explicar, né? Que tem solos com cacau, eles são todos parecidos entre si. Os de café também são parecidos entre si, com alguns cacaus sendo aqui no limite, né? O café também, no limite dos grupos, eles se confundem um pouco. Mas, enfim, o uso do solo separou muito bem, né? Ou, na verdade, os dados, eles se separaram por conta, e isso fez sentido olhando pelo uso do solo. Então, vocês vejam que ele não usou o algoritmo de separação, né? Quando ele fez o cluster, ele não usou o nome do uso do solo para fazer a separação. Ele separou pelas variáveis que a gente forneceu para ele. E aí depois eu só pedi para ele pintar o nome dos pontos. E o nome dos pontos bateu muito bem. Ou seja, essa separação está baseada nos dados. E ela bate com o uso do solo. Então, o que a gente consegue entender daqui é que, de fato, o uso do solo ele tem um impacto grande impacto grande não, ele permite a gente separar ambientes, né, de uso do solo aqui, ambientes de uso distintos, só olhando as variáveis do solo. Vamos lá, acho que tem uma fila de mão levantada aqui. Quem que tinha levantado a mão? Eu vi que alguém levantou, mas não vi só do canto de olho. Eu tenho uma pergunta, professor. Fala. O senhor fez aqui uma transformação de escala. Eu sempre tenho que fazer isso ou tenho que analisar meu conjunto de dados e ver se é necessário? Analise teu conjunto de dados, Abelino. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, né, vamos olhar os dados brutos lá, são os mesmos dados. O que acontece? A gente tem aqui valores de pH, né? Então, valores de pH, tu vai ter valores aí, sei lá, 4,5 a 6,5. Então, dificilmente vai ter alguma coisa muito menor ou muito maior do que isso. Carbono orgânico do solo aqui, isso aqui, não sei se está em estoque, talvez seja estoque até de carbono isso aqui. Então, a gente está na ordem do 40, 50. Vamos ver uma outra.
quando a gente for ver alumínio total, por exemplo, está com 0,05, 0,06. Potássio, ó, 0,0000. Potássio, nada de potássio. Aqui. Então, tá lá no valor de leitura, né? Isso. Então, o que acontece? A gente tem algumas variáveis que elas estão na casa das centenas e outras lá na casa dos cent. Então, isso aqui pode trazer problema sim, porque como as variáveis elas estão desproporcionalmente, numericamente elas são desproporcionais, ela pode jogar com alguma tendência aqui. Então, eu sempre transformo. Para variáveis de solo, como em geral, a gente não tem variáveis que... O método de avaliar as variáveis são muito diferentes, né? Algumas têm porcentagem, outras, sei lá, em miligrama por decimol, outras têm grama por quilo, e assim vai, são unidades diferentes também. Então, eu sempre sugiro fazer essas transformações, sempre trazer elas para a mesma escala. Daí evita um monte de problema que depois... mas será que isso que eu estou vendo aqui é um artefato de escala, ou será que isso aqui de fato é alguma coisa que eu devo olhar com cuidado? Então, para evitar esse tipo de dúvida depois, eu sempre escalo elas, faço elas para a mesma escala. Professor, uma coisa que eu notei também é que nesse conjunto de dados tem só dados de solo. Por exemplo, se eu, tiver produtividade de milho, matéria seca, variáveis, por exemplo, climáticas de planta, também daria para fazer esse agrupamento? Dá. Tranquilo? Não, perfeito, pode colocar sim. Aí tu pode colocar, sei lá, aí vai depender muito do conjunto. Cara, eu consegui ficar um espinho no meu pé dentro da minha sala. E só eu que consigo isso. Tive o sapato aqui, enfim, com espinho no pé, não tem cabelo. O que pode acontecer, Berino, por exemplo, sei lá, tu tá querendo distinguir plantas, né? Então, sei lá, cultivares, por exemplo, de alguma planta. Aí tu pode fazer isso e naquele rótulo de linhas ali, ao invés no meu caso aqui, eu coloquei usos de solo, né? Tu podia colocar o nome das cultivares, por exemplo, ou, sei lá, o local de coleta, o local que tu fez uma coleta, ou, bom, aí sei lá, cada um de vocês vai ter um caso diferente nos trabalhos de vocês. E aí, para aparecer isso no cluster, né? Então, tu pode colocar tanto como uma variável dependente ou independente, né? Então, esse que é o legal desse tipo de análise. Mas pode colocar variáveis super diversas. Aqui é porque é o exemplo que eu coloquei, né? Mas, como eu falei, o pessoal que trabalha com vendas, assim, né? BI, eles chamam, né? Business Intelligence. O pessoal da TI tem ido muito para esse lado. Eles trabalham, então tem lá, sei lá, vamos pensar um exemplo que eu dei antes ali. Eu tenho um site lá de uma loja e digamos que eles têm um banco de dados lá, sei lá, uma loja de venda de material esportivo. Então, ele vai fazer o seguinte, ele tem na plataforma lá, quando tô tirando um exemplo da minha cabeça aqui, para assim, tentar ser um pouco mais lúdico e mostrar para vocês como o número de variáveis ou as variáveis, elas podem ser bem diferentes. Uma loja de material esportivo, quando o cliente vai na loja, ele faz um cadastro lá e responde algumas perguntas, ele tem a loja fica com esse banco de dados. Então, imagine que tem lá, o Ricardo, quando vai comprou um tênis de corrida lá na tal da loja. Aí ele comprou um tênis de corrida e daí ele falou,
responder um questionário. Qual é o esporte que você gosta? Qual é a sua profissão? Qual é a sua idade? Seu peso? Aonde você mora? Em que estado do Brasil que você mora? E assim vai. Então, uma série de perguntas. E aí depois eles podem usar tudo isso para fazer segmentação. Então ele vai ver, por exemplo, o Ricardo, ele é professor, uma profissão que ela é mais sedentária, assim, né? A pessoa fica mais parada. Ele mora no Rio Grande do Sul, então eles vão ver que eu compro tênis, por exemplo, eu sempre compro um tênis em outubro. Então eles vão ver, outubro, daqui a pouco, fazendo esse tipo de... analisando essas variáveis, sim, bem diferentes umas das outras, daqui a pouco eles vão conseguir ver lá na análise deles que os clientes do Rio Grande do Sul, eles compram mais tênis a partir de outubro. Eles vão ver que tem um dos itens lá é que eles compram tênis a partir de outubro. Aí, então a partir de outubro, quando começa a esquentar, as pessoas começam a ficar mais ativas e tal, começam a fazer mais exercício físico e aí elas vão ver que o tênis está balhado e compram tênis. Então ela vai dizer, não, então vamos fazer campanha de marketing, por exemplo, ou fazer promoções ali por outubro para o pessoal do Sul. Daqui a pouco lá no Centro-Oeste, eles vão ver que o pessoal começa a ficar mais ativo na época da seca, ou no forte da época da seca fica menos ativo. Não, então aqui é a época de fazer ou promoções, ou assim, patrocinar uma corrida, por exemplo, para divulgar o nome da loja, vai ser tal época. Então, aí vai, desde a profissão, o salário que tu ganha, há quanto tempo tu faz exercício, idade, sei lá, são variáveis que estão me vindo na cabeça, mas que todas a gente pode usar para fazer esse tipo de setorização. Então, não sei se respondi bem, Abelino, mas sim, é possível usar variáveis de planta, clima, o que vocês imaginarem. Perfeito, professor, entendi bem, muito obrigado. Beleza. Pessoal, até aqui tem alguma dúvida? Me ouve agora, professor? Agora, perfeito e claro. Ah, sim. Deixa eu trocar de noite aqui para ver se funcionava. Funcionou. Não, eu queria só saber se esse método o que foi utilizado para definir o número de clusters só serve para o caminhos ou para outros métodos de agrupamentos também é utilizado? Esse aqui, deixa eu só voltar lá, para todo mundo se situar na nossa conversa. Esse aqui tu diz, né? Esse aqui NB eu Cluster. fiz especificamente para caminhos. Boa, isso aqui era uma coisa que tinha que ter retomado e se não fosse a tua pergunta, eu não ia retomar. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa é uma dúvida que vocês vão ter em muitas funções do R. Será que isso aqui serve só para isso ou eu posso usar para outra coisa? Ou por que eu uso esse tipo de... por que eu estou usando essa solução e não outra? Por que eu uso esse argumento e não outro? Então, a melhor maneira... Por exemplo, se eu quisesse usar um fuzzy semins ou um semeroides aí, dava certo ou não? É isso que nós vamos ver agora. Então, aqui o que ele faz? A gente vai na definição da função. Porque acontece, tá, beleza, eu posso trabalhar com caminhos para ele, mas eu posso trabalhar com medoides ou com alguma outra, seria para PAN, né? Eu posso trabalhar com alguma outra forma de separar o número de clusters. Então, a gente tem que ver se isso é permitido pela função. Sim, eu te digo que sim, estatisticamente existem outras maneiras de fazer essa separação, mas em termos de função, aí a gente tem que olhar na função. Então, aqui a gente vem na definição da função, né? Então, tem toda a descrição aqui e tal, que são os métodos de partição, para saber o número de cluster. E aqui ele tem mostra os argumentos e tal,
que ele é usado. Então, deixa eu ver onde que tá aqui. Será que ele não diz aqui? Eu li isso em algum lugar onde tinha isso. Eu tô achando que isso aqui é só por caminhos. Ah, isso aqui tinha. Deixa eu só ver antes de eu não falar bobagem para vocês. Uhum. Deixa eu ver, tá? É que eu usei uma outra que é, uma outra maneira que é hcut, que é a função hcut. Vocês viram que ele demorou um pouquinho mais, né, para fazer as iterações, mas ele fez aqui, ó, aqui ele me mostrou 9. Viram que aqui, ó, muda um pouco, né? Ele não dá aquele salto do 5 para 6 que a gente tinha, ele dá o salto grande de 2 para 3. Então aqui ele está me apontando de novo para o 3. E ele dá 9 lá, mas ele está me apontando para o 3. Então eu faria provavelmente com 3. Então aqui sim, ó, ele permite outros modos. Normalmente eles têm uma lista, era isso que eu estava procurando. Aqui, ó. Então eu posso usar tanto o hcut, que foi esse que eu fiz, ou então eu posso usar vamos ver se ele entra assim. Não sei se ele vai entrar. Então são os 3 métodos, ó, que ele está dizendo aqui. Que dá para usar caminhos, quando a gente for, que é o mais comum, né? Aqui ele já veio para 7, ó. Então vejam. Aqui eu usei pan. Aqui é medoides, ó. Ele é tudo igual, né? Mas aqui, como a gente está usando para pan, é medoides. Então medoides já traz para 7, mas aqui a gente tem, ó, 3, aqui talvez 5, então ficaria entre esses dois aqui. Mais 7 vai ser... Quando a gente for olhar os dados, claro, como eu já conheço os dados, eu sei que vai ser muito usar 7, vai ser difícil de explicar. Então eu ficaria aí, entre 3 e 5 clusters, eu usaria. Vejam que isso aqui também não é um número definitivo, né? Ele é uma boa referência. Então, te respondendo, Richardson, tem essa... por isso que eu te falei, né, estatisticamente sim, tem outros métodos, mas eu queria ver se a função ela permitir. Então ele diz aqui, ó, os exemplos são apenas para K-médias, mas você pode usar PAN para quando estiver usando o cluster PAN, ou então hcut para clustering hierárquico. Então dá para selecionar 3 métodos aqui para definir o número ótimo de cluster. Eu acho que não diz mais nada aqui. Aqui o fan cluster. E aí tem outros métodos, né? Então, aquele já dizia. Pan. Tem o Clara, Funny, hcut. Ele deve usar K-médias
quando é... Então, a função de partição aqui tem várias, ó. Tem pan, tem camins, que eu acho que vai ser o default dele, é camins, que é o mais usado. Dá para usar o Clara, vamos ver se ele vai rodar com essa quantidade de dados aqui. Acho que ele roda. O Clara não é para esse número de dados, como eu falei para vocês. Clara é usado para... Ó, deu 7 lá. Então, vocês viram que eles ficam muito parecidos, né, os gráficos. Vamos, já que a gente está fazendo esse exercício aqui, vamos fazer com Funny também. Esse aqui vai mais demorar. Bem, olha só que maluquice. Ó, esse aqui deu 4. Eu nunca usei esse Funny aqui, nem teria que estudar um pouco. Teria que estudar um pouco essa função. Mas normalmente a gente usa o caminhos. A gente usa o caminhos. Então tem essas opções aqui, Chadson, de métodos, né? E aí tem também o método de estimação, né? Que aqui eu estou usando o gap estatístico. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ele tem o silhueta e tem o WSS, também é interessante. Ele trabalha com a soma de quadrados para clusterização hierárquica. Então, aqui, ó, como que ele... Esse aqui é legal porque eu acho interessante também, porque ele pega a soma de quadrados internos de todas as variáveis, e aí quando separa em um cluster, então seria a soma de quadrados total, né? Quando separa em 2 clusters, como que vai ficar a soma de quadrados interna dos clusters, e aí ele vai aumentando, né? Então a gente vê aqui que, olha, de 2 para 3 a queda é violenta, né? Claro, de 1 para 2, de 2 para 3, mas de 3 para frente, ó, de 3 para frente a queda já não é tão grande, ó. Depois tem de 5 para 6, então aqui tem uma redução de soma de quadrados expressiva, de 4 para 5 não muda nada, então ficaria com 4, de 3 para 4 desce um pouco, então aqui de novo eu fico entre o 6 e o 3, e aí daqui para frente é a gente colocar nos dados e testar. Eu acho que aqui ficou interessante de olhar também de outra maneira de então, acho que são esses 3 aqui que tem, se não me engano. Cadê aqui? Silhueta, o gap e o WSS. Eu gosto muito do gap estatístico como método para... Tem um bootstrapping bem... Ele é rapidinho. Então aqui ele mostra bem o salto, né, de número de cluster. Então eu sempre uso esse. Mas pode usar os outros, não tem problema. Não sei se respondi, Richardson. Não, perfeito, era bem isso aí mesmo, só para saber se dava para usar com outros algoritmos de agrupamento, né? Eu estou Dá, né? trabalhando com o Fuzzy Semins,
só que com dados raster. Uhum. Daí, eu tenho um artigo que eu estou acompanhando, servindo meio que de base com o meu trabalho, que o autor utilizou para essa definição do número ótimo de clusters, o chamado Elbow Method, que é método do cotovelo, alguma coisa. É bem parecido com esse Uhum. último WSS que você mostrou aí, que ele É. forma bem uma curvinha assim. Mas Né? ele é E aí interpretativo também, né? sim, é automático, né? Mas é interpretativo. Mas Cara, tem um. sim. Eu não me lembro se nesse aqui tinha do Elbow. Cara, o diacho para essas aulas aqui é que eu começo a estudar e depois eu não sei mais onde que eu vi as coisas. Não... Cara, eu li ontem isso. Não me lembro se foi nessa. Não vou me lembrar. Não vou me lembrar. Mas tem vários outros métodos. Mas aqui essa função ela permite fazer por esses aqui. Bueno, então, tá, aqui a gente fez então com 3, 6 e 10, né? Deu uma olhada também neles. Então, só retomando, a gente ficaria provavelmente entre esse e esse, né? Aí aqui tem um método, né, de integração dessas elipses. Essa elipse não, aqui não são elipses. O desenho desses grupos, então, provavelmente o mais comum que vocês devem ter visto é a gente fazer eles não unidos assim, né, pelos limites, mas sim pelo cálculo de alguma distância, né? Então, se eu botar elipse type aqui, aí tem algumas maneiras. Então, a gente pode desenhar com 3 e não sei porque... desenhei e só ficou pequenininho, por causa da dispersão dos dados. Então, como os dados dispersam muito aqui, não, mas eu não estou com dados, camis 3, camis 3, dados escala. Então aqui vocês vejam que ele usa essas elipses aqui para fazer os centroides, né? Mas claro, tem uma dispersão grande, então aqui, e a distância euclidiana ele sempre desenha esses círculos, né? Então é uma distância direta, né? No mesmo nesse plano, né? No plano euclidiano. Então sempre fica essas coisinhas redondas aqui. Às vezes força um pouco para uma elipse. Então, aqui é mais formas de demonstrar. Então, vamos ver de novo lá. Buscar quais são as opções que a gente tem. Então, esse aqui é um ggplot, né? Aqui pode ser convexa. Vamos ver que ele está as elipses aqui. Aqui. Então, convexa, confidência ou outros tipos, como T, norm e Euclid. Então, esses nossos dados aqui, acho que a convexa vai ficar melhor. Vamos tentar a convexa aqui, depois vamos mudar um outro parâmetro.
Aquela que a gente tinha antes. Então aqui os... Deixa eu botar os dados, que daí ele aparece os... Tem que botar a linha lá no dados escala. Então ele está agrupado aqui, a convexa, o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, o tamanho da concentração da elipse, né, ele é uma probabilidade normal, e ele é ignorado no convexo, então aqui ele não tem um limite para o tamanho desse agrupamento. Então, o valor default é 0,95, mas a gente pode colocar essa função aqui, por exemplo, no convexo não vai mudar nada, né? Mas se a gente colocar euclidiana, vamos ver se nesse nível de dispersão ele chega a mudar alguma coisa. Não muda muita coisa. Ele fica um pouquinho maior, mas não muda muito. O default dele é 0,95. Deixa eu só vou forçar a amizade só para mostrar aqui. 0,2. Tem nem assim, não. Ah, não. Diminuiu ainda. Ah, tá. Aqui, mas não. Ainda está pequeno. Ó. Dispersão muito alta. Então aqui eu poderia usar para agrupar, né, para ficar mais fácil de ver, seria usar o... como é que é o nome agora? Deixa eu achar de novo aqui. Convex, que é onde ele ignora, né, na probabilidade normal. Então vamos lá, vamos deixar convexo aqui, só para mostrar para vocês. Ele agrupa melhor os nossos pontos. Aqui também sim. Aqui os dados caminhos. Dados caminhos 3. Aqui eu criei uma lista, né? Professor? Só gerir. Oi? Sim, professor. Fala de novo. O meu gráfico não ficou igual ao do senhor, em termos da coloração ali. Por exemplo, o meu tem aqui... não tem problema. Não tem problema. Ele se agrupou, mas tipo... Por exemplo, um grupo de cacau tem 3 colorações. Um grupo de café tem 3 colorações. Não sei por que fez isso. Pode ser o número de cluster que tu está usando. Pode ser que esteja usando esse aqui. Ó. Se eu fizer, por exemplo, dados caminho 6, e aí gerar aqui, quer ver? Vou usar esse mesmo. É assim que está acontecendo? Isso. Aí é por causa do número dos caminhos que tu gerou aqui. Quando tu fez esse... gerou o objeto caminhos aqui, ó. Tem que ver que número que tu colocou aqui, ó. Ah, sim. Ele vai gerar aquele número de grupos ali. Então aqui ele gerou 6, né? Quando eu coloco 3, aí ele vai gerar 3. Então é por causa desse número aqui. É isso mesmo. Obrigado, professor. Imagina. Então aqui o que eu fiz foi gerar extrair, né? Só o número de cluster que cada observação pertence. Fiz uma... Tá fácil. Fiz uma lista e aí vou ligar essa lista lá no... fiz um cbind aqui, né? Então eu peguei essa lista aqui e grudei ela, né? Esse cbind para grudar
grudei nos dados, coloquei mais uma coluna que se chama lista, quer ver? Vamos, quando a gente olhar os dados lá, então, ó, tá aqui o cacau, as variáveis, e lá no final ele colocou mais uma coluna chamada de lista. Então aqui vai ter a qual cluster cada um pertence. Então eu posso olhar linha por linha aqui, ver o valor do que eu quiser e ver para qual cluster que ele pertence. Se ele está no 1 aqui assim, se ele está no 2, que é aqui no verde. Então, aí eu posso ver observação por observação para fazer uma análise, uma interpretação mais detalhada. É uma função bem interessante. E aí aqui, outra maneira de... Fala, Guilherme. Viu, professor? Eu não entendi ali do que tu explicou para o Edmilson ali. Como é que eu coloco se eu quero, tipo, só colocar 3 ou 4? Aonde que eu tenho que mudar? Aqui, ó. Lá onde tem gerar caminhos. Aqui, ó. Tu vem aqui, daí na hora que tu cria o teu objeto, o número de caminhos aqui, eu vou deixar só com 3 aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Aqui, ó, dados caminhos 3. Então, usa a função caminhos, aí digita dados em escala, né, que é o nosso conjunto de dados lá que eu estou usando. E aí eu gerei, e aqui tu coloca o número de kmédias que tu quer usar. Aí usa 3. Daí aqui para baixo é só tu chamar esse mesmo objeto, ó, o dados caminhos 3, quando for fazer o gráfico. Deixa eu apagar esse aqui também. Ó, só fazer isso. E daqui ele vai girar com 3. Tá, deu certo aqui. Obrigado, professor. Feito, Guilherme. Aí aqui é uma outra forma de avaliar um agrupamento, né? Que é ver quanto desse agrupamento ele está suportado pelos dados. Então, eu criei um objeto aqui, uso a função pvclust. Não achou a função muito bem. Será que um outro pacote também? Mas daí eu tô louco. E a TV Cluster no pacote. Vou botar mais um aqui. Eu só dei o library, né? Vocês têm que instalar, provavelmente vocês não têm. Agora sim. Então ele está gerando um modelo, né, de agrupamento, através do Bootstrap também. Esse aqui ele demora um pouquinho. Aonde que vai para instalar ali, professor? Que deu erro para mim. Para instalar é só tu digitar isso aqui, ó. Install packages pvclust. Lembrando que tem que ficar entre aspas aqui. E aí depois tem que dar o comando library pvclust. Vocês viram que ele dá uma pedalada, né?
Ele dá uma pensada boa, tá? Tá demorando. Tá girando, né? O que mata é essa transmissão aqui. Ele vai rouba toda a minha RAM para transmissão e fica R aberto tudo. Eu tô com um monte de janela aqui. Mas ele vai, não se assuste. Ó, não terminou aqui. Chega a ligar a ventoinha aqui. Então aqui ele fez, então ele gerou, que ele já fez o agrupamento, né? Ele gerou esse objeto fit através dessa função pvclust, que é uma função de agrupamento também, de clusterização hierárquica. E aqui eu só vou pedir para ele plotar. Então vejam aqui que ele então esse aqui é um cluster, um dendrograma, né? Vocês devem conhecer por dendrograma. E aqui já tem os p-valores em porcento. Então o que interessa para nós é... Aqui eu botei uma explicação, ó. Quanto mais perto do 100, ó. Então o ideal é a gente avalia o AU ali, né, que ela tem essas duas letrinhas, né? Em vermelho é o AU. Que é tem dois p-valores ali, o AU e o de bootstrap. O que a gente tem que ver esse AU aqui. E quanto mais próximo de 100 for esse valor, significa que o grupo formado dali para baixo, ele é suportado pelos dados. Então, valores aí de, sei lá, de 90 para cima, quer dizer que, com certeza, esse grupo ele é suportado pelos dados. Então, aqui tem, ó, aqui é 100, ó. Então, aqui, com certeza, isso aqui é um grupo, ó. Estão vendo aqui? Ó? Aqui é um grupo. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é um grupo também. 1, 2. Aí aqui, ele talvez seja outro grupo. Então, 3 grupos. Então, provavelmente são os 3 grupos que a gente tem, ó. Ó, um grupo aqui, um grupo aqui e um grupo aqui. Então, se que as coisas começam a bater. E aí a gente pode definir. E aqui ele mostra as variáveis, né? Que definem cada um dos grupos, ó. Então, quais são as variáveis? Então, essas variáveis aqui, elas vão se ligar a esse grupo, essas variáveis aqui, elas se ligam a esse grupo, e essas aqui a esse grupo aqui. A gente pode ver os grupos a partir das variáveis. Então, aqui é o p-valor. Então, isso aqui é uma análise estatística de p-valor do dendrograma de agrupamento. Aqui. Ô, professor. Oi? Mas no caso o dendrograma só ficou dessa maneira porque foi escolhido trabalhar com 3 grupos, né? Se tivesse escolhido trabalhar com 6, por exemplo, ele teria bem mais ramificações. Seria Não, isso? aqui é independente, aqui já é outro, Ah, tá. outro modelo, é outro exemplo. Ah, tá, ok, Ele beleza. bateu igual lá de cima porque, enfim, porque é o mesmo... Seria então uma confirmação do número ótimo, né, de cluster. Exatamente. Beleza. Então aqui é mais perfumaria, então desenhar retângulos, né, no fit. Deixa eu ver. Só tinha uma dúvida se tem como botar o número direto nesse aqui. Ok, Então, esse aqui é só para desenhar os retângulos ali com base nos valores de P. Então, aqui com base nos valores de P, ele separou aqui, né? Então, eu botei mais de 90 ali. Então, ele agrupa aqui e aqui. Então, é para a gente ver em função das variáveis mesmo. Deixa eu ver se não tem pela altura. Acho que só tem por aquelas estatísticas ali.
tem pela altura. Aí aqui um outro exemplo, que é um exemplo mais simplesinho. Então aqui, basicamente, fazer uma matriz de distância, gerar um modelo com o hclust, que é básico, né? Aí gerar, plotar aqui, e dá uma bruxaria, né? Então isso aqui, para quantidade de dados maiores, não, ele complica um pouco. Aqui. Aí aqui eu, só para eu desenhar, né, alguns retângulos ali. Então aqui eu desenho 10. Eu vou desenhar 4. Dá para desenhar, se eu quiser posso desenhar, só trocar aqui, né? Dá para gente fazer os 3 grupos aqueles, como a gente viu, enfim. Aí aqui eu só ir repetindo. Aqui eu digo quantos grupos que eu quero cortar, né? Então aqui em 3, por exemplo. Só que aí tá com a quantidade de variáveis de entradas é muito grande, né? A gente não consegue nem ver. Então, porque aqui ele representa cada uma das variáveis. A gente pode fazer o dendrograma olhando pelo aspecto do nome das linhas. Então aqui vai ser as pastagens, aqui é o café e aqui é o cacau. Só que fica difícil porque é uma quantidade muito grande, né, de dados. E o que mais quer dizer? A ideia daquela outra maneira que eu mostrei antes, dá para ver pelas variáveis. Quais são as variáveis que vão se agrupar em cada caso. Vamos ver. Bueno, até aqui alguma dúvida, pessoal? Aqui eu botei 2 exemplos, só 2 formas diferentes de fazer. Professor, o meu segundo exemplo está dando erro. O senhor ativou algum pacote aí? Eu ativei o pvclust, esse aqui. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Lá para o final do exemplo. pvclust. Mas acho que foi pvclust. Uma dúvida, professor. Diga. Quando você cola a lista, ela, para mim, pelo menos, ela vai para análise, né? Porque ela ficou agrupada na planilha dos dados. Ela aparece como uma variável ali. Ah, sim. Sim, fico lá no final, só depois que fez as análises. Senão eu acho que eu coloquei lá no meio e depois chamei de novo o objeto, né? Acho que foi isso que eu fiz. Aí ela acaba aparecendo. De fato, ela vai aparecer como um dado numérico ali, né? Ela é 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, aquele cbind para a lista tem que ser a última coisa que a gente faz. Depois, fechou a análise, esse é o gráfico que eu vou usar, aí tu coloca a lista lá, justamente para não dar esse problema, Mati. Bem observado. Ô, professor, eu queria saber se tem como comentar um pouco a respeito quando se faz uma análise de cluster assim, trabalhando com dados rasters, né? Porque é uma matriz, né, de linhas e colunas numa imagem raster, né, diferente desses dados que a gente está trabalhando, que são colunas, né? O raster é muito diferente, mas é que cada imagem é um atributo, né? Aí eu não sei bem como proceder nesse caso, assim. A diferença entre trabalhar com uma coluna de dados e trabalhar com imagens digitais, né, por exemplo. Tá, deixa eu tentar, porque para mim
Para mim, cada coluna tu vai ter uma variável e cada linha tu vai ter o valor dessa variável para cada raster. Então, teria os rasters na linha, o que seria um pixel, por exemplo, né? Cada linha representaria um pixel e cada coluna seria uma variável de algum, sei lá, uma variável de terreno, por exemplo. Eu não sei se é mais ou menos isso que tu está trabalhando. É, mais ou menos isso, né? Cada coluna uma covariável de terreno, um atributo terreno. Por exemplo, lá na coluna tu vai ter um valor de altitude, tu vai ter um valor de distância até a drenagem, um valor de slope, é isso, né? Isso, bem isso. Cada coluna tem isso, né? E aí cada linha tu tens um pixel, aí, sei lá, não sei exatamente qual é a área, escala, nada, mas, enfim, tu pode ter ali 20 mil pixels, né? Uhum. Então, se tiver 20 mil pixels, tu vai ter 20 mil linhas no teu banco de dados. Não sei se é isso. Agora, pensando bem, é mais ou menos isso aí mesmo. Não, mas Porque... não só muda o nome das galinhas. O ovo mesmo. Pois é. Pode ser também que eu não tenha entendido bem, mas eu acho que é por aí. Não, eu queria. É porque assim, quando a gente tem as imagens, por exemplo, quando a gente faz as predições para os atributos do solo, né? Argila, cálcio, magnésio, eu tenho diversos mapas, né? Como eu trago isso para ter todas essas variáveis e fazer uma análise de cluster com todas essas variáveis, né? Todas que são imagens, né? Imagens digitais. Mas no final das contas são linhas e colunas, né? Não passam de linhas e colunas. Tu tá usando qual pacote de espacialização? TMAP? Na verdade, ainda não comecei a análise. Então, Tu tá exportando, tipo, do QGIS ainda? Isso, do QGIS. Na verdade, do Saga GIS ainda. Do Saga? O exporto do Saga. Tá. E quantos pixels, quantas imagens tu tá trazendo de lá? Da última vez eu trabalhei com 88 imagens. 88. Tá, e o que diferencia uma imagem da outra? Eu acho que é a escala, né? Elas têm o mesmo tamanho de pixel. E ficam com a mesma quantidade de linhas, né? E de colunas, então acho que só o que diferencia é a grandeza, né? Delas. Que tem. Mas a ideia é que pode ser, por exemplo, pode ter esse conjunto, cada imagem é um conjunto de pixels, né? Esses pixels eles foram gerados, pelo que eu entendi, é uma saída de um modelo. Então, pode ser, sei lá, se tu usar, por exemplo, lógica fuzzy, tu vai ter um valor dessas variáveis. Se tu usar regressões múltiplas, tu vai ter outro conjunto. Se tu usar decision tree, tu vai ter outro. Se tu usar random forest, vai ter outro. Então, acho que é mais ou menos isso que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, testando modelos, e aí eles vão ter esses valores diferentes, não sei se é isso. No meu primeiro estudo eu fiz essa testagem de modelos, né? Para gerar as predições para as variáveis de solo, né? Tá. E aí a minha ideia agora é fazer uma análise de clusters nessas variáveis de solos preditas, né? Nesses mapas preditos dessas variáveis de solo, desses atributos de solo. E daí ainda estou estudando como eu faço para entrar com essas imagens no R para poder fazer uma clusterização com esses dados rasters, né? Não sei se é possível, se eu tenho que transformar essa imagem, esses arquivos de imagem num CSV com linhas e colunas, né? Com os dados de linhas e colunas, os valores de cada pixel, por exemplo. As duas maneiras é possível. Tu pode fazer... Isso que eu apresentei para vocês, ele vai ser aplicável para conjuntos de dados que estão em tabelas, que é o que a gente mais vai ter, né? Então, o pessoal vai lá, faz o experimento, enfim, ou coleta dados no campo,
sei lá, vai num sítio lá específico, coleta algumas variáveis de solo, algumas variáveis de planta, sei lá, no ambiente, temperatura, enfim. E aí cada local que ela vai ser uma coluna. No teu caso, não é cada local que tu vai, mas sim cada pixel que tu extraiu vai ser uma linha. Então tem Isso. as duas maneiras. Tu pode tirar lá do Saga um arquivo de texto, né? E transformar isso em CSV, ou carregar o próprio arquivo de texto aqui para o R, também dá para fazer isso. Ou então tu usar algum pacote de análise espacial do R. Aí o TMap eu acho que é um dos mais fáceis, mas enfim, tu vai trabalhar com um objeto, eu não sei se tu já deve estar olhando, vendo isso, mas com aqueles objetos SF. Não conheço o que seria isso. Single Features. SF é um tipo de objeto, quando a gente trabalha com análises espaciais dentro do R, vários pacotes eles usam esse tipo de objeto, que é um SF. E aí o SF, ele basicamente, ele funciona tanto para raster como para shape. Então, dependendo, claro, muda um pouco a estrutura, mas enfim. Então, por exemplo, se for para um raster, ele vai ter um objeto SF com uma série vai ser da classe SF, e esse SF ele vai ter vai ter algumas informações dentro desse objeto. Então, por exemplo, o valor de x, o valor de y, altitude, porque ele é um objeto espacial, né? E aí ele tem, não me lembro quantas colunas ali, ou quantos, na verdade, quantos campos ali que são informações básicas, que é valor de x, valor de y, valor de altura, o h, qual é o sistema de referência que ele usa, e tem mais uns 2 ou 3 que não estou lembrando de cabeça agora. Mas, e aí depois começa um outro pedaço, né, um outro campo desse objeto, que aí vai ser todos os teus dados. Então, toda a tua... os valores das variáveis, aí eles vêm nessa outra parte do objeto. É um objeto chamado SF. Ah, tá. Ah, legal, não sabia. Vou dar uma pesquisada nisso. Não, procura pelo... Tem um livro que eu gosto bastante dele, de trabalhar com isso. Eu até acabei comprando ele. Que é esse... Deixa eu ver se enxerga aí. Tá? Geo Computation with R. Aqui, basicamente, ele usa o TMap. Beleza. Que é do Loveless. Eles têm vários dos pacotes que foram trabalhar com toda a parte espacial, esses caras aqui, eles têm um dedo no pacote. Então, é bem... E eu mostrei esse livro aqui porque ele tem online, de grátis aí. Então, é só tu digitar aí Geo Computation with R. Claro que tem outros também, outros pacotes, os grupos trabalham com outros. Esse aqui eu acho bem legal, né? Para quem está começando, assim, eu comecei usando isso aqui, é bem interessante. Mas, enfim, falei tudo isso para dizer que tu pode entrar tanto como com um CSV, como com outro tipo de objeto, de uma outra natureza, como são os SFs, que são esses objetos que são bastante usados não só por esse pacote, mas por vários outros pacotes de gel. E aí tu pode puxar dali os dados. Beleza, professor. Alguma dúvida, pessoal? Eu já posso passar a atividade, então? Beleza. Então, a atividade de vocês é a seguinte. Deixa eu ver para quando eu vou botar isso. Para semana que vem, dia, sei lá, 24.
24 eu tô muito tranquilo, né? Bah, semana que vem não posso dar aula aqui. Putz. Como é que tá na URG? Vocês têm recesso? O semestre vai até o dia 24, que eu vi na matrícula lá das disciplinas de solos, tá até o dia 24. De dezembro? É. Aí encerra dia 24, a princípio. Encerra o semestre. Acho que sim. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte. Porque a UFSM, ela tá com... A UFSM, ela tá com... semana que vem a gente já entra em recesso, vai ficar em recesso até dia 10 de janeiro, e aí depois a gente volta com aula e nós vamos com aula até fevereiro. Então, nosso semestre está todo errado. Vocês estão terminando o segundo de 2022, né? De 2021. Isso. O nosso segundo de 2021 vai terminar só em fevereiro. Então, eu vou fazer o seguinte, para eu poder falar sobre correlação e regressão, eu vou dar aula na segunda-feira. É o último, né, professor? É o último. Dou aula na segunda e daí eu deixo até o final da semana que vem para vocês enviarem a tarefa de cluster. Tá. E a tarefa de cluster vai ser o seguinte, vocês vão gerar de novo esse cluster aqui, tentar interpretar esses dados, só que vocês vão fazer uma etapa anterior a isso aqui. Então, ao invés de usar todas as variáveis, todas as colunas, né, todas essas variáveis aqui que a gente usou, deixa eu só buscar. Todas as variáveis que a gente usou, vocês vão fazer um cluster usando somente as variáveis que vocês selecionaram lá na PCA. Então, por isso que eu já peguei de propósito o mesmo conjunto de dados, porque vocês já fizeram isso. Você lembra que lá na PCA vocês selecionaram algumas variáveis? Sim. Beleza, então vocês vão pegar e vão retirar, vão limpar o conjunto de dados de vocês, retirando aquelas variáveis que vocês acham que não vale a pena investir, e aí vocês vão trazer essa tabela limpa para cá e vão fazer o cluster em cima da PCA. Então aí a gente vai ter todo um caminho meio que completo, assim, do que vocês conseguem fazer. Lembram que eu falei que a PCA ela também serve como um método prévio a outros métodos mais rebuscados. Sim, Luana, já vou botar de... Essa aqui de hoje eu não consigo botar hoje, porque ela não fica pronta no mesmo dia, né, por causa do tamanho dela. Até deixa eu parar aqui. Porque ela é muito grande.